Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Peccator
escutai fielmente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor o chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor, que estava chamando o menino. Então disse Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse:
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a humanidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo de graça e verdade O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A liturgia de hoje, em suas várias leituras, nos apresenta a realidade do chamado. Nós temos na primeira leitura Samuel é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o juiz de Israel. Ele é quem vai instituir, inclusive, a realeza de Israel. Então tem um papel fundamental nos acontecimentos que vão preparar a vinda do Messias. É, portanto, uma pessoa muitíssimo especial.
Existem alguns homens assim na história. Evidentemente, Adão, mas depois nós temos Abraão, o primeiro que recebe a promessa. Depois nós temos Moisés, aquele que vai conquistar a terra prometida, estabelecer o povo, estabelecer a lei. Nós temos Elias, que depois representa o profetismo, esperará grandes acontecimentos e é ainda inesperado como aquele que deve ser precursor, o espírito dele, precursor da vida do Messias, etc. E nós temos hoje Samuel, tem poucos anos de idade, bem novinho, ele foi entregue ao serviço de Deus, da sua mãe, e ele, há poucos dias, está começando o seu serviço no templo, serviço de Deus, e já nessa liturgia de hoje aparece o chamado. Quando esse chamado se manifesta, ninguém em Israel tem ideia de quem seria o grande homem desse Samuel no futuro. Todo mundo começa criança, todo mundo começa chorando nos braços da mãe, fazendo escrituras, correndo por aí. E é nesses primeiros momentos, primeira idade, que já Deus vai trabalhando a alma com vistas ao que ele espera daquela pessoa. E aí já começa um equívoco que a liturgia de hoje busca dissipar nos nossos corações. A ideia, normalmente percebida, assim, vagamente a gente tem isso no fundo da cabeça do mundo. Existem algumas pessoas que nascem com isso. Existem algumas pessoas que sim vão fazer grandes coisas. Aqueles que não têm especial relevância na sociedade, aqueles que não têm um lugar especial, não sou no comando de um país, não sou um grande eclesiástico, não sou um grande universitário, não sou um grande professor, eu não apareço nos jornais todo dia. Então, a ideia que fica é que eu sou daquela parte da humanidade que não tem peso, que não tem importância, que não tem relevância, e eu passo por essa vida, eu vou nascer, viver, morrer na escuridão, no apagamento, e ninguém nunca vai saber que eu sequer vivi. Não vou marcar a história, e o resultado é que pouco interessa mais ou menos como eu vivo. Porque a partir do momento que tudo que eu faço ou não faço, ou deixo de fazer, vai dar a mesma. Então, afinal de contas, que relevância tem? E a liturgia de hoje nos chama a atenção para isso. Nós temos, de fato, pessoas com missões especiais. É o caso de Samuel. É o caso das várias pessoas que estavam na liturgia de hoje. Simão, que é Pedro, o primeiro Papa, aquele a quem nosso Senhor vai entregar a chave do reino do céu. Nós temos André, também apóstolo, os 12 apóstolos, e Samuel, considerado a leitura de hoje. Segunda leitura de hoje, São Paulo, outro grande homem. Sim, é verdade. Mas acontece que a doutrina católica nos ensina que se todos nós somos, de fato, cremos, criados por Deus não faz nada à toa. Hoje em dia a ciência nos comprova isso. Nós pegamos qualquer dessas árvores que estão aí, podem colher a mesma, 2 folhas, e da mesma árvore, e do mesmo ramo, e podem comparar no microscópio uma e outra, nunca vão encontrar 2 iguais. Mas para, aqui os irmãos sabem que tem praias em quantidade e tem um monte de areia. Se eu pega 2 grãos de areia, olha, é a mesma coisa. Se eu destrói 1 grão de areia, agora o universo continua igual. Tá bem. Há um homem, um artista, não lembro se norueguês, ele se dedica a fotografar grãos de areia no microscópio. E, maravilha, não há 1 grão de areia igual ao outro. Quando a gente aumenta no microscópio, parecem pedras preciosas, cores variadas, formas mais ou menos infinitas. Não há 1 grão de areia igual ao outro. Se isto é próprio ao grão de areia, se isto é próprio a 2 folhas de uma mesma árvore, nos animais seria ainda mais. Não adianta se a gente tem uma família que tem
cachorrinho. A gente pega outro cachorrinho e coloca no lugar, o dono de casa percebe, não, esse não é o meu cachorro. Ah, mas igualzinho, não é? Se isso é assim na natureza material, não espiritual, com muito maior razão na natureza espiritual. E portanto não há dois homens iguais, não há duas mulheres iguais, não há ninguém que seja um igual ao outro. Cada um para Deus é único. E pelo fato de ser único, como tudo quanto Deus criou é criado para representar alguma maravilha dele, então a gente vai para o mar, vai em alto mar ou vai em uma ilha, e a gente vê aquela beleza da vegetação, a gente vê aquela beleza que tem panoramas, montanhas grandes, rios pequenos, algumas palmeiras pequenas, umas árvores grandes, tudo aquilo vivendo uma harmonia perfeita, ainda banhado pelo sol ou banhado pelo luar, e a gente tem uma experiência da grandeza de Deus, da beleza de Deus, do cuidado com o qual Deus realizou cada coisa. Mas se a gente vai conversar com pessoas, e nós vamos ver uma pessoa uma pessoa que tem uma capacidade para tal coisa, tem facilidades para tal outras, a gente vai ver as maravilhas colocadas na alma de cada um. Por quê? Porque toda criatura saída das mãos de Deus sai com uma finalidade. Cada um de nós sentado aqui, qualquer homem que nós encontremos no mundo, todos fomos criados com uma finalidade, um objetivo. Nós temos algo a dar a Deus que é único. Nós temos algo a dar à sociedade que é único. E é isso que propriamente se chama vocação. Porque esses dons nos foram dados gratuitamente. Algumas coisas nós somos cristãos com esforço. Uma família de médicos se encanta pela medicina, vai se colocar a estudar medicina, vai sair grande médico. Onde está o médico? O esforço dele, ele fez, ajudado por Deus, não tem dúvida. Mas ele colocou seus dons a render e deu um bom resultado. Mas os dons mais importantes, os dons sobrenaturais, esses são todos dados por Deus e são dados em função da nossa missão específica. E esta missão, todos nós temos uma missão. A questão é descobrir a própria missão. E aí entra um outro equívoco, muitas vezes em relação ao chamado. Vocação vem do latim vocare, ser chamado. E nós temos hoje o Senhor que se manifesta do lado da cama de Samuel, chamando Samuel, Samuel. A voz é tão sensível, o chamado é tão expressivo, que ele não enfrentou ninguém, porque está aqui, não conhecia ainda a voz do Senhor. O Senhor não se apareceu principalmente para ele só ouvia a voz do Senhor e pensou que era o sumo sacerdote que o estava chamando. Ele se levanta da cama, no meio da noite, procura Eli, sumo sacerdote, e ele pergunta: pai, tu me chamaste, aqui estou. Não, meu filho, não te chamei, volta a dormir. Não fala nada, será que estou falando à noite? Manda ele dormir. Samuel vai lidar de novo. Samuel, Samuel, ele fala: não é possível. Agora é a segunda vez, ele está chamando mesmo. Ele vai lá: não, meu filho, não te chamei, volta a dormir. E aí então ele, que tinha experiência das coisas de Deus, disse: olha, isso aqui não é uma voz natural, uma voz sobrenatural. Quem está chamando aí é o Senhor que está chamando. E aí instruiu o menino como responder. E o menino então está cortado na leitura de hoje, porque senão a leitura ficava muito grande. Mas antes do último versículo, tem 10 versículos que são cortados. E é o diálogo de Deus com Samuel. É a primeira mensagem que Deus transmite a Samuel sobre o futuro do povo. Já com esta pequena idade, ele estava sendo treinado para profeta. Mas aí está, ele soube ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus nos fala no coração. E nós estamos realmente atentos à voz de Deus para entender o que Ele nos diz. Todos nós temos um chamado, todos nós somos chamados. Alguns são chamados como Samuel, por uma voz clara de Deus, outros são chamados por uma voz intermediária. Nós temos no Evangelho São João que aponta para o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. E então aqueles que ouvem a voz dele seguem o exemplo dele e vão acompanhar nosso Senhor. É curioso, a pessoa que
ouve o chamado e coloca em prática, como aconteceu com André, este depois, imediatamente, passa a servir de instrumento de Deus para trazer a outros. E ele vai trazer o irmão dele. Pedro, o primeiro Papa, não foi chamado diretamente por Deus. Pedro, o primeiro Papa, foi chamado pelo irmão dele. Conheceu o chamado, conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo por meio do irmão dele. E é o papel que tem o apóstolo, os apóstolos, cada um de nós como apóstolo, de servir de porta-voz de Deus para o chamado, para trazer almas junto de Deus, ou para aferrar as almas que já se acostumaram, para consolar as almas que estão em dúvidas ou em provação. Este é o nosso papel como cristão. E justamente esta voz do chamado se faz sentir de formas muito variadas. Mas esta voz normalmente como se verifica? Como é que eu sei o chamado que Deus me dá? É muito simples, porque é prestar atenção à forma como Deus conduz a minha vida. E em determinado momento, e isto acontecerá na vocação religiosa, mas acontecerá também no âmbito civil, é uma pessoa que sente um chamado para ser médico, ou para ser bombeiro, ou para ser instrutor, professor, o que seja. Em determinado momento, a pessoa sente um pendor especial, uma inclinação especial para fazer o bem de alguma forma específica. E é uma coisa curiosa. Se nós formos analisar essas formas de bem às quais nós somos convidados, sempre traz consigo alguma forma de sofrimento. Pessoas que, por exemplo, se encantam pela área da saúde e desejam, porque vê que muitas pessoas passam necessidade e é uma coisa muito bonita a pessoa sacrificar-se para poder fazer o bem aos outros. Tá bem. A pessoa entra num curso de enfermagem e a pessoa começa a trabalhar no hospital e percebe que realmente pelas mãos e pelo trabalho consegue fazer o bem a muita gente. Mas acontece que às vezes tem turno noturno, a pessoa tem que ficar à noite no hospital. Outra ocasião é uma pessoa que está passando mal, está precisando de cuidados, vai ter que estender o tempo do seu trabalho. Às vezes é uma pessoa que cai enferma, ela vai ter que ficar dia e noite do lado daquela pessoa. É um sacrifício, é um sofrimento. Mas acontece que é nesse sofrimento, bem aceito por amor a Deus, e porque foi indicado por Deus, por alguma graça, algum toque especial no fundo da alma, indicando que aquele é o caminho para mim, a pessoa sempre fiel a esse chamado, é ali que ela vai encontrar a sua felicidade. Procuremos as pessoas que têm uma função, uma missão, um serviço sofrido. E as pessoas se entregam de corpo inteiro a esse sofrimento, a esse serviço, inclusive aguentando o sofrimento. Estas pessoas são verdadeiramente felizes. A pessoa que passa a vida inteira gozando e nunca dando de si, ele se leva dentro da alma a pior tristeza e a pior frustração. É mais ou menos como se nós construíssemos um barco no meio da areia do Saara, no meio do deserto. Esse barco, se pudesse pensar, sentiria uma frustração absurda, porque o barco é feito para água, o barco é feito para navegar, o barco é feito para transportar, para servir. Se ele é posto no meio do deserto, ele sente uma frustração, porque o ser dele não está sendo aproveitado, não serve para nada. Uma vela, a vela serve para estar acesa, ela serve para transmitir a luz, ela serve para iluminar o ambiente. Imagine uma vela que seja guardada sempre dentro de um armário, nunca veja a luz, nunca seja acesa, nunca seja utilizada até o momento em que a sua própria matéria se desagrega, e então a gente tem que jogar a janela fora sem nunca ter sido acesa. Este é o homem que nunca se entregou à vontade de Deus e nunca serviu a Deus na sua missão específica. Ele ficou inteiro. Mas é que o fogo queima. É verdade, o fogo queima a vela. E tanto queima a vela que consome a vela. Mas nós somos velas feitas para sermos consumidos diante de Deus. Nós deitamos na terra
consumidos pelo fogo do amor de Deus, pelo fogo da fé, pelo fogo da esperança, esses são os que entesouram luz para a vida eterna. Quando nós morremos, porque todos nós vamos morrer, nessa hora nós seremos julgados pela luz que nós tentamos, no fundo, pela fidelidade ao chamado de Deus. E, portanto, a nossa vida, o êxito da nossa vida, não consiste em acumular muito dinheiro, em acumular muito gozo, em acumular muito poder. A nossa felicidade nesta terra consiste em darmos a Deus tudo quanto Ele espera de mim. Ora, Deus é servido em que nós nos demos também à sociedade, fazendo com que a sociedade cresça na virtude, com que a sociedade cresça no amor de Deus, com que a sociedade abandone o pecado, com que a sociedade vai desenvolvendo os dons que Deus lhe deu e vai se tornando aqui na terra cada vez mais parecida com o céu. Essa é a finalidade de uma boa música, essa é a finalidade de um bonito templo. Templo. Pois é, aqui também São Paulo nos fala do templo. Ele nos diz que nós somos templos do Espírito Santo. O que nós diríamos, o que vocês diriam, se hoje de manhã separaram um tempo para a missa? Vocês esperam ser bem acolhidos? Que vocês chegam aqui na igreja para assistir missa e vocês me encontram no tempo todo. Olha, entrou uma chuvarada de tempestade ontem e trouxe um desaluno vazando para o lado e aqui encheu lama e está tudo cheio de lama. Lama nas paredes, lama nos bancos. Vocês chegam para sentar-se e está o banco tudo sujo de lama e está tudo desordenado e está o altar também tudo sujo e está também tudo cheio de lama porque entrou um monte de água. Vocês gostariam de celebrar uma missa nesse ambiente? Vocês gostariam de sentar-se num banco cheio de lama? Ah, mas eu vou me encontrar com Deus. Sim, mas nós precisamos de condições adequadas para isso. Nós precisamos da limpeza do templo. E um templo bem limpo é um templo próprio para um culto digno a Deus. Acontece que o templo é uma imagem, o templo físico, é uma imagem da alma do homem que está em paz com Deus. O homem que está em paz com Deus é uma alma limpa, é uma alma pura, uma alma inocente, uma alma que possui em si a luz da graça, a luz da fé. Este é um tempo bem preparado. E o tempo, pelo contrário, que vive encharcado de pecado, aliás, a alma que vive encharcada de pecado é a imagem daquele tempo do Espírito, cheio de lama por todo lado. Não dá para entrar, não dá para sentar-se, não dá para louvar a Deus adequadamente. Este é o papel do pecado. Quando nós admitimos o pecado na nossa alma, nós abrimos a porta do nosso templo para que entre a enxurrada e a lama e suje o nosso templo. E com isso, São Paulo nos diz: nós sabemos que sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo reside em almas limpas. O Espírito Santo reside em almas santas. Daí a importância de nos cuidarmos do pecado. Daí a importância de cuidarmos, de valorarmos bem a graça de Deus, que é aquela que habita os templos santos. Ah, mas padre, o que acontece se eu abro a porta do meu templo? E o que acontece se a lama entra dentro do meu templo? E o que acontece se o pecado me suja por dentro? Aí temos o sacramento da confissão. Nós temos sacerdotes dispostos a ouvir a confissão, porque na confissão eu não falo para o sacerdote, a pessoa dele, os ouvidos dele, são os ouvidos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele na hora que nos diz: eu te absolvo dos teus pecados do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que toma o sangue que ele derramou por nós na cruz e absolve, apaga todos os nossos pecados. Ele limpa o templo. Eu não tenho braços, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não tenho sobretudo limpeza, instrumento de limpeza para poder limpar o meu templo por dentro. Isto quem faz é a graça. E a graça faz isso a cada absolvição. Daí a importância da confissão.
Daí a importância, porque assim, e só assim, nós teremos um tempo inteiramente digno para louvar a Deus e para dar a Deus tudo o que Ele espera de nós. E não só dar a Deus dando também à sociedade. Como é que nós podemos santificar a sociedade se nós mesmos não somos santos? Ou se pelo menos não temos um firme desejo de ser santos? Ou se pelo menos não colocamos o primeiro pé, o primeiro passo na estrada da santidade? Pois justamente se o mundo está na situação em que está, se o mundo está afastado de Deus como está, se o mundo está na situação de falta de paz, na situação de violência que nós nos encontramos, é porque justamente falta a santidade. E falta a santidade porque falta almas santas, falta almas retas, falta almas puras, que sirvam de gancho para arrancar este mundo da situação em que está e levar a uma situação de pureza, de santidade, para levar a uma situação de limpeza espiritual, transformar esses tempos em tempos de Deus, para que na terra se possa prestar a Deus um culto perfeito. E aí então, todas essas folhas de árvores que somos nós, todos esses grãos de areia que são pequenos tesouros, que cada um de nós tem na alma, isso será colocado aos pés de Deus para a santificação do mundo. É o que Nossa Senhora diz em Fátima, que em determinado momento o Imaculado Coração dela triunfará. O Imaculado dela deve triunfar em primeiro lugar nos nossos corações, transformando-nos, infundindo em nossa santidade. Para isso, nós devemos nos perguntar o que nós fazemos com o nosso chamado. O que cada um de nós, o que eu estou fazendo no meu chamado? Eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu estou atento àquilo que Deus quer de mim? Muitas vezes eu me pergunto, o que eu quero fazer hoje? O que eu vou fazer este ano? Eu me pergunto o que Deus quer de mim hoje? O que Deus quer de mim este ano? Em primeiro lugar, Ele quer a santidade. Que outras coisas eu poderia fazer por Deus? Que outras coisas Deus espera de mim? Para fazer isto que Deus quer de mim, quanto tempo ainda tenho nesta vida? Quanto tempo ainda tenho nesta terra para cumprir a vontade de Deus? Tudo isso são perguntas que a graça responderá na nossa alma, na medida em que nós estejamos atentos, na medida em que nós não tenhamos o nosso tempo limpo. E de dentro de um tempo limpo, realizando um culto digno de Deus, nós ouçamos a voz de Deus chamando a cada um, de forma mais clara ou menos clara. Samuel, João, Catarina, Francisca, o nome que seja, cada um de nós se sentirá chamado pelo nome de Deus, indicando a vontade dele. Cumprirá então a nós o papel de sermos fiel a esse chamado. Custe o que custar. Muitas vezes custa custo, mas lembre-se, é a única forma de adquirir a verdadeira felicidade desta vida e de comprar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desse mistério, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações traem Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vossa bondade criastes o homem e a mulher, e com justiça condenados, em vossa misericórdia os salvastes por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos e arcanjos de todas as forças celestes proclamam com alegria a vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, cantando a uma só.
dominante e alegre. Qui compassione volontaria e traverso accettare e gracias a nostre del Iisus dices. Accipite et magnitate ex hoc hoc est enim corpus meum, quod proponis tratat. Similmon, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens velit discipuli suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguis mei, novi et aeternum testamentum, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum, ob facite in mea compassion. Mysterium Fidei. Memoris Spiritus mortis et resurrectionis eius, et Domini et Sanctus Sanctus. Gratias Deus pro Sanctus asparitum et ministrare. Et subsiste privamo Patris et Sanctus Participis a Spiritus Sanctus cum Degenuit. Ricordare Domini, Ecclesia et Culto Domini, uteam caritate perficies, cum cum papalum pacis, et Christo conosce pietà et universum. Memento etiam fratum nostrum, qui in spera resurrezione forniere, obium in sua miserazione de Cristo, et eos numerus fidei. Obium nostrum sequestrum miserere, ut cum beata Dei principies humanitatis, beata Joseph, Dius Consul, beatis Apostolis et Dominus Sanctis, qui divia seculum caput eterne vitae videam resurrectum sortis, et de laudemus glorificemus perpetuum cum iacere. Per ipsum et cum ipso et in ipsum, et Spiritu Deo Patrum omnipotente Trinitate Spiritus Sanctum, omnis honor et gloria per omnia secta, seculum. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos defendidos do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo.
dissesse aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados para que tenham na vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje Cristo nos uniu.
Oremos. Infundir em nós, Senhor, o Espírito do vosso amor e fazer que vivamos unidos e saciados com o único pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Caríssimos, brevíssimos avisos. Em todos os domingos temos duas missas. A primeira às 8 horas, mencionada, às 8. Uma outra missa às 10h30. Às 7h30 o portão é aberto. A partir desse horário, 7h30, 7h35, começam os atendimentos de confissão nessa capelinha ao lado. Inclusive, se alguém desejar confessar, se tem um padre para atendimento de confissão nessa capelinha ao lado. Pedidos de oração, se alguém desejar escrevê-los, pode fazê-lo na folha que está sobre a mesa, ao fundo da capela. Também as revistas que estão naqueles móveis podem ser levadas de presente para vocês lerem em casa, se aprofundarem na doutrina católica, no conhecimento dessa fé tão profunda. Nós somos chamados a seguir. Um agradecimento a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. É motivo de muita alegria para nós. Levante o braço, por favor, quem está vindo pela primeira vez. Só para ter uma ideia, a maioria. Sejam muito bem-vindos. Enfrentaram essa estrada difícil, um trânsito difícil, no entanto, tiveram essa recompensa de estarem num local tão abençoado, participando de uma missa tão santa. Está bem? Sejam muito, assim, sintam-se muito acolhidos. Lá fora tem muitas pessoas. Nós vamos, aos poucos, agora após a missa, saímos. As pessoas que estão aí fora, nós convidamos que venham também fazer sua oração aqui dentro da capela. Um agradecimento aos nossos jovens do coral, são estudantes, estão se preparando para a vida missionária, para o sacerdócio. Eles ficarão, após a bênção final, também à disposição de todos vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais do carisma dos arautos, como é a formação dos arautos, podem perguntar diretamente a eles. Um agradecimento ao Padre Luiz Goiás, nosso grande amigo, irmão de vocação. Vamos pedir que o Padre Luiz fique na porta ali de saída para todas as pessoas que queiram pedir a bênção diretamente ao Padre. O Padre ficará à disposição ali na porta de saída. E agora nos preparamos para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre todos vocês, permaneça para sempre. Amém. Vinde em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.